governante da Prússia iria fazer uma visita a uma penitenciária de seu país. No dia marcado, ao entrar no cárcere, todos os presos gritavam ao governante, suplicando por sua ajuda, pois todos se diziam inocentes. O governante notou que um preso se mantinha sozinho nos fundos de uma cela. Intrigado, informou que queria conversar com aquele homem. Trazido o preso, o governante interrogou-o sobre o motivo por que ele se encontrava preso. O preso informou a sua situação, se declarou culpado dos crimes que havia sido acusado e dizia que com justiça se encontrava naquele cárcere. Imediatamente o governante, com muita sabedoria, determinou a soltura do preso, dizendo: soltem imediatamente esse homem culpado. Ele é um perigo na convivência com todos esses demais pobres inocentes. Nós vamos, após essa breve história, nós vamos começar a fazer um trabalho e vai ser dividido em várias partes para que nós possamos ter o melhor proveito. Eu gostaria que nós pudéssemos tratar um pouco da vida de Saul. Saul foi o primeiro rei do povo de Israel. A sua vida pode trazer muito benefício. O conhecimento do que Saul passou pode trazer luz ao nosso coração. Então nós vamos tentar, em alguns estudos e algumas breves meditações, estudar um pouco do que foi a vida de Saul. Não vamos destrinchar toda a sua vida, mas alguns pontos importantes. Não vamos seguir estudo de ninguém, mas vou trazer aquilo que eu tenho já de conhecimento e aquilo que Deus colocar no nosso coração. Saul foi o primeiro rei, ele era da tribo de Benjamim. Benjamim era filho de Jacó, um das 12 filhos de Jacó, e pela situação de seu nascimento, foi o único filho que nasceu na terra de Canaã. Todos os outros nasceram em Padã Arã. E possivelmente, a gente, lendo o livro de Gênesis, a gente descobre que Benjamim, ele nasceu em Belém, lugar onde nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Saul é um benjamita. Ele mora na cidade de Gibeá. E Gibeá é uma cidade famosa porque, por causa dos habitantes de Gibeá, quase que todos os benjamitas foram dizimados. Eles tiveram uma atitude, quem quiser acompanhar, pode pegar ali no livro de Juízes, no capítulo 19. Gibeá, eles caíram, o povo da cidade caiu numa situação de imoralidade sexual, com os requintes de Sodoma e Gomorra. Causa disso foi praticamente a aniquilação de toda a tribo, restando somente 600 homens. Saul vem dessa tribo. Por todas as circunstâncias, Benjamim se tornou a menor de todas as tribos. Eram 12. Então Benjamim é a menor. Saul é um galã. Samuel faz questão de dizer que dos ombros para cima não havia homem mais belo do que Saul. Então nós estamos tratando com um homem que vem de uma tribo pequena, mas que tem requintes e que é escolhido para ser rei, o primeiro rei de Israel. Além disso, Saul reinou por
40 anos. E aí nós vamos ver a história de Saul, e tem coisas que nos fazem aprender bastante coisa. Primeiro, no capítulo 13 de 1 Samuel, a partir do versículo 8, diz que Israel estava em luta com os filisteus. E Samuel havia determinado que Saul esperasse a ele por 7 dias, para que, chegando Samuel, o profeta, fosse feito o holocausto e a preparação e a apresentação do holocausto e da oferta pacífica. Então, Saul deveria esperar por 7 dias. Não vindo Samuel naquele tempo determinado ainda dos 7 dias, Saul, o rei, ele tomou o ofício que não lhe cabia e ele próprio ofereceu o holocausto, coisa que somente o sacerdote poderia ter feito. Quando ele está oferecendo e acaba de oferecer o holocausto, chega Samuel, e aí Samuel pergunta: que tu fizeste? No versículo 11. E aí Saul começa a mostrar quem ele é realmente. Saul diz: olha, eu via que o povo se espalhava, tu não vinha, e os filisteus, os inimigos, já estavam tudo preparado. Aí eu disse: bom, eu tenho que fazer a minha oração, tenho que orar a Deus, porque vai começar a guerra. Então eu fui obrigado a fazer o holocausto. Então Saul caiu em desobediência, mas na hora que ele é confrontado por Samuel, ele já começa a mostrar quem ele é e sai com as suas. Eles: olha, a situação é a seguinte, tu vê todas as coisas que estão acontecendo, e tu não chegou no tempo determinado e aprazado. Na hora, Saul já apresenta a sua desculpa e ele faz a transferência da culpa do pecado que ele tinha cometido e da desobediência. O culpado não sou eu. Eu tinha que orar ao Senhor e fui obrigado a fazer porque tu não veio. Na realidade, o que Saul estava fazendo era transferência de culpa. Simplesmente, ele estava passando a culpa do seu erro e do seu pecado para o próprio profeta Samuel. E se nós vamos manuseando as Sagradas Escrituras, nós vamos chegar lá no início da criação, nós chegamos em Adão e Eva. Quando Eva, enganada pela serpente, ela come do fruto que Deus havia determinado que não deveria ser comido, e ela dá a Adão, e Adão come com ela. Quando Deus pergunta a Adão o que ele fez, Adão é o primeiro a dar o golpe e dizer: olha, a primeira coisa que ele responde a Deus: a mulher. O primeiro transferidor de culpa que nós vemos na Escritura é Adão. Quando Deus: o que tu fez? Ele diz: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Primeiro ele coloca a culpa na mulher e depois ele coloca a culpa em quem? Tu me deste, eu não pedi nada. A culpa é da mulher, e essa mulher foi tu que me deu. Nem um momento Adão disse: olha, eu desobedeci, pequei, sou culpado. Não, a mulher e tu. Quando Deus confronta a mulher com o seu pecado, a mulher segue o mesmo caminho de Adão, dizer: a serpente me enganou. Novamente, transferência
de culpa. Não foi culpa minha, a culpa é da serpente. Então o que nós queremos conversar e trazer é essa situação. Muitas vezes nós temos até a capacidade de assumir um erro. Mas nós temos um pouco de Saul dentro de nós. Nós fizemos. Mas olha, a culpa não é minha. E aí nós temos o costume de fazer a transferência da culpa para outra pessoa. Nós queremos justificar o nosso comportamento através da vida de outras pessoas. Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós vamos seguir. Próximo estudo, seguimos na vida de Saul. Hoje demos o primeiro passo. Mas nós vamos seguir conhecendo um pouco mais, até que nós possamos descobrir que nós temos muito de Saul na nossa vida. Que o Senhor te abençoe.